Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Como é que vocês estão aí? Tava com saudade já, né? A gente não fez segunda-feira live para você poder aproveitar a sua família, para poder aproveitar o feriado. Às vezes o único dia que você tinha para poder descansar, né? Às vezes tem domingo, às vezes tem outro dia, mas quando tem um feriado a mais assim na semana, a gente quer aproveitar ele e acabar descansando, né? Então, um bom dia para você. Muito obrigado por você estar aqui comigo em mais uma quinta-feira, às 6h13 da manhã. Eu falei para você, sempre falo para vocês que o gostoso era o sol visse a gente vir, o sol visse a gente acordar, né? Quando ele chegasse, a gente já estaria acordado, mas nós estamos entrando numa época do ano onde para fazer isso a gente vai ter que levantar um pouquinho mais cedo. Não vou mudar o horário da live, a gente vai começar nas 6h13, mas pode ter certeza que o sol já sabe que nós já estamos tocando o terror na terra aí. E hoje o que eu queria falar para vocês que é o medo de correr risco. Como a gente estava falando de armadilhas da mente humana, é isso que acontece com a gente também, é uma outra armadilha da mente humana, que é o medo de correr risco. O nosso cérebro, a gente tem uma tendência, uma programação a não querer gastar energia. Tá? Então ele não quer que a gente gaste energia, ele quer que a gente fique o maior tempo possível na conformidade, no parado. Então, e automaticamente ele gera um medo da gente fazer alguma coisa. Sabe quando a gente começa a fazer alguma coisa, vem aquele friozinho na barriga? Né? Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? E o medo, ele tem essa tendência a nos segurar, a nos barrar. Porque geralmente o medo de correr risco, ele bloqueia a inventividade, a liberdade e a ousadia. Às vezes não são, como a gente já falou, não são nem conformista e nem coitadista. Às vezes são pessoas que almejam alcançar seus objetivos, mas não ousam. Quando a gente fala em alcançar um objetivo, a gente tem que romper uma barreira. E para romper essa barreira, a gente tem que sair, colocar esse medo de correr risco de lado. Porque a gente tem que ter uma mudança na gente, uma mudança de quem nós somos ou do que nós estamos fazendo necessariamente. Porque se nós precisamos mudar, correr um risco, é porque a gente já está saindo da nossa zona de conforto, daquilo que nós estamos programados. E às vezes as pessoas têm medo de correr risco. Ah, mas será que vai dar certo? E se não der, você tentou. É simples. Como a gente sempre fala aqui, a gente nunca perde. Ou a gente aprende, ou a gente acerta, né? Ou a gente dá certo. Então, que a gente possa mesmo ter esse pensamento. Espera lá, se eu errei é porque eu tentei. E se você nunca tentar, se você nunca correr risco, você nunca vai saber o que pode ter acontecido. A gente sabe que correr risco tem um risco controlável. Qual que é o risco controlável? Se você está correndo risco, pedindo uma orientação para Deus, seguindo uma orientação com Deus, tendo uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, você não está correndo risco, você está transformando a sua vida. E o que você está esperando para transformar a sua vida? Qual é a atitude que você está precisando para correr esse risco? Quem triunfa sem risco sobe ao pódio sem glória. Sem risco a gente não conheceria o sabor da derrota e nem o paladar da vitória. Olha que coisa interessante. Pois eles seriam um destino inevitável. Se a gente não mexer, é isso que eu estou falando para vocês.
se a gente não fizer alguma coisa, não pense que você não estará correndo risco, porque ou a gente se torna fraco, ou a gente se torna forte. O gasto de energia é o mesmo, por incrível que pareça. O gasto de energia é o mesmo. As pessoas pensam que não. Pensam que, não, se eu tentar fazer alguma coisa, eu vou gastar um pouco mais de energia. Se você não fizer, você vai gastar a mesma energia. Mas como que eu estou parado? Às vezes não necessariamente uma energia física. Para de pensar que gasto de energia é um exercício. Não é necessariamente um exercício. A sua mente, o seu intelecto, isso também tem um gasto de energia. Não é aquele gasto de energia que às vezes a gente vai ter um suor, que a gente fez um esforço físico, vamos ter uma dor muscular. Mas você teve o gasto de energia. E o que você quer decidir? Ficar parado, continuar com a sua vida do mesmo jeito, ou você quer mudar? Mas eu não sei se eu posso. Você pode tudo naquele que te fortalece. Preste atenção nisso. A Bíblia fala que eu posso tudo naquilo que me fortalece. Naquele que me fortalece, não naquilo, desculpa. Você pode tudo, basta você querer e começar a fazer. Depende de você, depende de mim. Se eu não começasse a fazer essas lives, hoje a gente talvez não estaria aqui conversando. Talvez não, a gente não estaria aqui conversando. Tá com medo de enfrentar? Foi um medo de correr risco. E se der certo? E se não der certo? Eu não estou mais preocupado com isso. Eu estou fazendo aquilo que o meu coração tem queimado por isso, tem desejado por isso, para a gente poder enfrentar uma nova situação, uma nova vida e transformar as nossas vidas. E o que você está esperando para fazer isso? Qual que é a sua motivação? Minha motivação é o meu trabalho, minha motivação é Deus, minha motivação é Cristo, minha motivação é o meu filho, minha família, isso, aquilo. Tá, e mesmo você tendo essa motivação, você não está fazendo nada? Que legado você vai deixar para quem está junto com você? Não, foi uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que se importava com os outros, só não cuidou da vida dela. É esse o legado que você quer deixar? Pense, se hoje você fosse recolhido aos braços do Pai. Como assim, Guilherme? Eu estou falando numa maneira poética, né? Se você morresse hoje, qual seria o seu legado? É uma pessoa que fez isso, que fez aquilo outro, fez para as outras pessoas, fez isso, mas não fez para ela. Ou poderia ter feito mais pela vida dela. É esse o legado que você quer deixar? Acredito que não. Se você quiser deixar esse legado, tudo bem, não tem problema. Diminui a nossa concorrência. Mas eu acredito que não. Porque se você está aqui comigo às 6h13 da manhã, numa quinta-feira, numa semana de calor, numa semana quente, sem estar no verão ainda, você não está querendo ficar do mesmo jeito. Nós não estamos querendo ficar do mesmo jeito. Nós não ficaremos do mesmo jeito. Então, comece a correr risco. Perdas e frustrações fazem parte de riscos e miseráveis, intelectuais e iletrados. O que nos diferencia é a forma como lidar com elas. Então comece a encarar o risco. Se você está com medo, com frustração, encare isso. Levanta a cabeça, faz a sua parte. O ser humano é tão criativo que quando não tem problemas, ele o cria. Mesmo quando a gente não tem problema, a gente acaba criando problema. Pare de ser um criador de problemas e comece a ser um resolvedor de problemas. A pessoa que resolve o problema tem que amar o problema. Por que isso? Porque a pessoa que resolve o problema
depois que ela resolve, ela tem uma gratificação. Qual é essa gratificação? O problema resolvido. Às vezes o seu problema era uma unha encravada. Aí você vai até uma podóloga ou até uma manicure, ela desencrava a sua unha. Você encarou aquele problema, doeu para você tirar aquele problema, porque a sua unha estava encravada, estava machucada, estava ferida, estava sangrando, estava talvez com um machucado. E quando você tira aquilo, é como se você aliviasse, como se você tirasse um caminhão de cima de você. Você resolveu um problema. E qual que é a gratificação? Um alívio. Aquele sentimento, a liberação de hormônios, tudo que te traz a sensação de alívio, a sensação de paz, a sensação de felicidade. Então, sempre atrás de um problema tem um benefício, você tem uma recompensa. Então, ame o problema, comece a resolver o problema. De que forma que eu vou resolver o problema? Aí é com você, mas comece. Se você não começar, você não vai ter essa recompensa. Então pense nisso, tenha essa recompensa, resolva o problema. A hora que você começar a resolver problema, atrás de problema, os problemas vão fugir de você. Porque eu falo assim, eu vou na mão dessa pessoa para ela resolver, para ela me resolver, para ela acabar comigo? Eu não, eu estou fora. Guilherme, isso acontece? Acontece. Tem acontecido comigo. Qual que é o problema? Vamos lá, vamos resolver o problema. Se eu posso ajudar alguma pessoa a resolver o problema, vamos lá, vamos resolver o problema. O negócio é resolver o problema. Para de ter medo de correr risco. Simplesmente se jogue, porque o medo também de ousar, ele aprisiona seu potencial afetivo. Ele começa a afetar você. O medo ele vai te travando, ele vai te afetando. E todos os medos, todas as fobias, elas são passíveis de serem superados. Então não tenha medo. Quando o pessoal fala assim, se jogue, eu já falo para você, confie em Deus. Tenha ciência de que Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele deu o Filho dele para morrer por você na cruz. Ele está com você, Ele cuida de você, Ele coloca os anjos dele para te proteger. Qual que é o seu medo? Aquele que está com você nunca perdeu uma batalha. Então você está com medo de quê? O que os outros vão pensar? Dane-se os outros. Enquanto você está pensando nos outros, os outros estão resolvendo a vida dele e a sua está ficando para trás. Porque você está pensando no que os outros vão pensar. Ei, o que é importante para você? O que Deus tem de importante para você na sua vida? É muito maior ou melhor do que os outros vão pensar. Os outros vão pensar que você é uma incapaz. Não, ela tem muito medo, ele tem muito medo. Os outros vão pensar que você é fraco. Não estou falando que você é fraco, tá? Mas os outros vão pensar nisso quando você está com medo de correr risco. Aí quando você começar a correr o risco, os outros já vão falar assim, essa pessoa é doida. Ela está fazendo uma coisa que não precisava fazer. Ela está se envolvendo em algo na qual ela não precisava se envolver. Não, ele é doido. Aí quando você consegue o seu objetivo, porque você saiu da zona de conforto, você correr risco, você traçou o seu objetivo, independente de quanto tempo dure, mas você, foi direto, matou o problema, resolveu ele, teve sua recompensa, os outros vão falar assim, mas também ela teve sorte. Mas também essa pessoa, ela tá assim agora porque apareceu uma oportunidade para ela. Ei, oportunidade não aparece, é você quem cria. E para criar você precisa fazer alguma coisa, você precisa se mexer. Preste atenção nisso. Em todas as fases da sua vida,
Alguém vai sempre falar alguma coisa que você tá com vida fácil. Sabe por quê? Isso é dor de cotovelo da sua vida. A pessoa estava querendo ter a vida que você tem. Ou a vida que você terá. A pessoa sempre vai querer ter aquilo que você tem. Então para de se preocupar com os outros. Se preocupe você com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família. Só vai lá, faz a sua parte. É lógico, amar o próximo, cuidar do próximo, fazer aquilo que Deus mandou pra gente. Mas tenha ciência, pare de ouvir aquilo que os outros estão falando de você. Sempre vão falar ou que você é um coitado, que você é isso, que você é aquilo, porque você não se mexe. Se você começa a se mexer, ai, tá, não, ó, mas acho que ele não vai dar certo. Ele nunca conseguiu terminar nada, ela nunca conseguiu terminar nada. Olha, ela fez aquilo porque ela teve uma sorte. Ah, porque ela entrou num ramo que todo mundo quer. Para com isso. Nunca foi sorte, sempre foi Deus na sua vida. Aí você vai ficar dando ouvido para o que os outros estão pensando. E com isso você vai ter medo. Aí começa a entrar no coitadismo, começa a entrar numa que tudo conspira contra a minha pessoa. O universo gira para, o universo gira, as estrelas soam, as estrelas cantam para Deus, não tem nada a ver com você. Se você estiver aqui ou se você morrer, o mundo vai continuar girando do mesmo jeito, ele não vai parar de girar. Aí você fica preocupado, mas o que vai... Não, se joga, vai lá, começa. Tenha hoje como oportunidade, não deixa para segunda, seja hoje a sua segunda. Todo dia a sua segunda, comece logo. Comece a criar oportunidades, comece a criar aquilo que Deus tem para você. Depende só de Ontem eu falei uma frase para mais de uma pessoa, inclusive cliente meu, que cada um tem a vida que merece. Então se você não está satisfeito com a sua, não, mas a minha tá legal, eu só precisava mexer, então mexa naquilo que precisava, se o restante tá legal. Você vai ver que naquilo que você precisava mexer, vai puxar um fio que você tá vendo que a sua vida precisava mexer de um jeito, de uma outra forma. Mas o medo de se arriscar põe que, não, mas eu só preciso naquilo. Então mexa naquilo que tá tocando na sua vida. Mexa naquilo que tá te impedindo. E comece a mudar a sua vida. Tenha um dia excelente, um dia de vitória. Pegue todo esse medo, toda essa aflição, tudo isso que você tem, joga no buraco e vai correr risco. Eu acabei de falar agora, as oportunidades, elas não aparecem, somos nós que criamos, tá? Através de um networking, de um contato, de informação, de você levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa, desculpa essa expressão, mas para deixar mais claro possível. Então mova-se, tá entendendo? Pare de ter medo de correr risco, faça alguma coisa, mude a sua vida. Se você não está contente do jeito que ela está, mude a sua vida. Então tenha um dia abençoado, uma quinta-feira com cara de segunda. Eu sei que já está próximo do final de semana, então tenha um excelente final de semana que promete ser quente de novo, tá? Então esquente o corpo, mas esfrie a cabeça, tá bom? Para quem aí é da região de Ribeirão Preto, tá mais quente ainda. Mas procure esfriar sua cabeça e corra risco. Tire esse medo aí de você não correr risco. Tenha um dia abençoado, um final de semana extraordinário. E segunda-feira nós estaremos aqui novamente às 6h13 da manhã. Tá? Segunda não tem feriado. Acho que o próximo feriado de segunda, se não me engano, é dia 12 de outubro. Mas até lá a gente vê o que faz. Então aí tenha um bom dia. Obrigado aí por ter participado com a gente aqui da live.
E só, não vou falar muito mais, porque senão desembesto a falar também, aí já passou do tempo. Eu sempre falo que é até umas 6h30. Então tenha um dia abençoado aí, como diria o Pablo Marçal, vai cuidar da sua vida.